Olá, pessoal. É um grande prazer estarmos aqui hoje. Para mim, realmente é uma grata satisfação de saber que eu posso passar via online para tanta gente um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, porque eu tenho feito já essa passagem de informação, né, esses cursos, palestras, etc., eu tenho feito isso ao longo de mais de uma década, né, 12, 13 anos, que eu tenho saído da minha zona de conforto e ido em vários lugares, criando grupos de estudos, criei já 2 cursos de pós-graduação, a gente está aí na 17ª turma, vamos começar a 18ª turma, tudo baseado na saúde quântica, tudo a teoria quântica voltada para né, o tratamento das pessoas. E vamos ver o que é o tal do efeito placebo, gente. Uma coisa importante para a gente lembrar é que hoje nós temos essa visão dentro das pesquisas da indústria farmacêutica, mas como é que chegou essa ideia do efeito placebo? Na Segunda Guerra Mundial, começaram a faltar, os soldados estavam, se machucavam, precisavam fazer cirurgias para, às vezes, até amputações, etc., e então se usava muito lá a morfina não apenas para tirar a dor, mas até para deixar a pessoa possível de fazer uma cirurgia rápida, tipo um tratamento, um curativo, um debridamento, alguma coisa assim. E começou a faltar a morfina, porque se usava muito. E um médico começou a usar uma injeção de soro fisiológico, como se fosse morfina, dizer que era morfina, injetava o soro fisiológico e os soldados sentiam muito menos dor e, inclusive, ficavam meio dopados, assim, né, com o soro fisiológico. E ele observou que aquilo era muito comum, que era quase que 100% das vezes que ele fazia isso, funcionava. Ele saiu, né, quando terminou a guerra, ele era médico, cirurgião, ele saiu muito impressionado com isso e começou a desenvolver algumas coisas, alguns artigos, algumas coisas em relação a isso, e a questionar, será que nós não estamos errados em ver o que a indústria farmacêutica está produzindo de remédio? Será que o foco está errado? Alguma coisa do gênero. Ele incomodou tanto que a indústria farmacêutica, a partir desta época, né, então final da Segunda Guerra Mundial, década de 40, começou a sempre que fosse lançar uma droga nova, testar com pessoas que não estavam usando a droga, estavam usando alguma coisa que elas achavam que estavam usando essa droga, mas na verdade era um placebo, chamaram de placebo. E isso ficou tão característico que hoje acredita-se que 30% das pessoas que tomam o placebo conseguem ficar bem só tomando placebo. Mas, na verdade, é muito mais que isso, porque já tem alguns trabalhos publicados, por exemplo, que na área de depressão, e eu gostaria de lembrar a vocês que já saiu há pouco tempo um trabalho até bem importante, que está no meu Face, inclusive, eu compartilhei no meu Face, dizendo que para depressão leve e até depressões moderadas, a psicanálise, a psicoterapia, associada com terapias integrativas, e aqui eu lembro de novo as nossas essências vibracionais, que são fantásticas para isso, né? Mas dizendo que são muito melhores, elas têm uma ação muito melhor em depressão leve e moderada do que o uso de antidepressivos. E os antidepressivos hoje, eles estão sendo indicados pelas grandes universidades e pelas pesquisas mais sérias, apenas para depressões graves, com risco grave de suicídio. Prestem muita atenção a isso, porque cada vez mais nós vamos ter esse tipo de artigo baseado justamente nessa questão que eu estou levantando aqui, que é a questão do placebo. Então, vamos lá, vamos conversar direitinho em cima disso. A indústria farmacêutica testa os remédios
Então, é randomizado, é duplo cego, quem dá o placebo não sabe que está dando placebo, quem recebe placebo não sabe que está tomando placebo. O que tem encontrado em cima disso? Para a depressão, chega a ter 83% das pessoas que tomam placebo se sentem melhor, e para 67% dos que tomam droga. Vou repetir, porque o negócio é tão impressionante. Olha só, uma pessoa está depressiva, entra num trial, né, uma pesquisa de uma droga nova. As drogas novas da depressão, geralmente, é um radical a mais de alguma coisa que já existia, tá? Não pense que é muito nova, não. Mas, tudo bem. Entra no trial. Metade toma placebo, uma pílulazinha de açúcar, outra metade toma a pílula da droga. Da metade que tomou a pílula de açúcar, o que eles notaram? 83% melhoram. Da outra metade que tomou a droga de verdade, só 67% melhora. Isso está publicado em livro, não é só artigo, é publicado em livro. Isso é tão importante, isso levanta tanta questão, que a gente tem que começar a conversar mais sobre isso. Foi por isso que eu trouxe esse assunto à baila e resolvi fazer essa videoaula. Fora isso, existem casos clássicos na literatura do placebo, né? Por exemplo, do Mr. Wright, né? O Sr. Wright, que em 1957, na UCLA, né, Universidade da Califórnia de Los Angeles, teve um psiquiatra, que é Kopfler, o nome dele, esse psiquiatra publicou um artigo dizendo que teve um caso de um senhor que estava com linfoma, com tumores enormes nos gânglios, né, e quase morrendo, e esse senhor foi lá na faculdade e disse que queria entrar numa pesquisa de uma droga nova que eles estavam pesquisando naquela época para câncer. E ele não cabia na pesquisa, porque ele já estava em fase terminal de câncer, e a pesquisa não era para fase terminal. Mas ele, assim, insistiu muito, que eles ficaram com pena dele, né, e começaram a aplicar a droga nova, a própria droga, não o placebo, a própria droga. E, rapidamente, questão de poucos dias, os tumores desapareceram, primeiro diminuíram, ele melhorou muito, e desapareceram totalmente. E 60 dias depois, esse senhor estava praticamente curado e voltou na faculdade para fazer sua revisão. Só que ele chega lá, super bem, praticamente curado. E o pessoal que estava fazendo a pesquisa disse para ele: nossa, que bom que o senhor melhorou, porque, na verdade, a pesquisa provou que essa medicação não funciona para câncer. E ele estava bem, ele não tinha mais tumores, ele estava super bem. Ele recebeu essa notícia, em vez de ficar feliz, ele ficou muito preocupado, voltou para casa. 2 dias depois, ele internou no hospital com os tumores novamente. Então, muito rápido voltou o câncer. Já também, de uma fase muito rápida, ele entrou em estado terminal novamente. O pessoal que atendeu esses Mr. Wright lá no hospital da faculdade, lembrou que ele tinha, né, tido uma melhora incrível usando a droga. Chegaram para ele e disseram assim: olha, nós conseguimos uma versão mais forte da droga, e nós vamos aplicar no senhor injeções dessa droga, que é muito melhor do que aquela que o senhor usou. E, novamente, rapidamente, ele melhorou. Teve alta do hospital, foi para casa praticamente curado. Algum tempo depois, poucos meses depois, saiu no jornal, a nível nacional, o fechamento da pesquisa daquela droga, dizendo que realmente a droga não funcionava para câncer. E este senhor volta para o hospital em poucos dias, acaba em fase terminal de câncer e morreu. E esse artigo, ele foi impactante, porque a partir deste artigo é que se fez toda essa pesquisa sobre placebo. Porque o que é que realmente acontece com uma pessoa que usa uma droga que não funciona para câncer e se cura, mas no momento que dizem para ele que a droga não funciona, ele já estava curado. Ele volta a ficar doente.
Usam de novo a droga, dizendo que ele vai curar, ele cura novamente, depois ele volta de novo para a doença até morrer. E isso é uma coisa tão importante, porque se a gente buscar na literatura, a gente vai encontrar talvez milhares de casos descritos. Talvez milhares de casos descritos. Então, as pessoas começaram a procurar a razão para isso. E eu até nas minhas aulas costumo dizer, eu acho que a gente tinha que fazer o contrário, a gente tinha que estudar era o placebo, não a droga, né? Porque é interessante, pelo menos, a gente saber. Mas já está se estudando muito isso. Joe Dispenza, que é meu professor lá na minha universidade, e também é um grande palestrante, uma pessoa muito interessante, ele escreveu um livro com esse nome, You Are the Placebo. E ele vem trazendo essa ideia porque ele próprio se curou de um acidente gravíssimo, que ele quebrou 6 vértebras, e ele se curou apenas com o pensamento. Na verdade, a palestra que ele dá sobre isso é assim, você pode se curar só pelo pensamento. Não é verdade, né? Não é só o pensamento. Porque se fosse só o pensamento, as pessoas que têm pensamentos positivos conseguiriam se curar. E elas não conseguem. Apenas com o pensamento, não. A interpretação disso não está correta. Então, vamos organizar isso. Não é apenas com o pensamento, o teu pensamento precisa mudar. Mas você tem que entender que quando você faz uma declaração clara para o universo, e a gente vai lidar muito com isso no curso avançado, mas vou dar uma palhinha aqui. Declaração clara para o universo é quando você tem certeza daquilo que você quer de uma maneira clara. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu queria ter sucesso. Sucesso para o universo não está nada claro, porque tem várias maneiras de ter sucesso. Agora, se você disser assim, eu quero ter um emprego em que eu vou ganhar 50 salários mínimos por mês, esse é um tipo de sucesso financeiro. Mas você deu a noção clara, você quer o emprego, porque para você ter as coisas, você tem que fazer a tua parte, tem que ter ação, nada cai para você do universo, você tem que ter a sua ação em relação a isso. Então, você tem que ter a ideia clara do que você quer e tem que verbalizar isso, ou pelo menos tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Porque o nosso pensamento é capaz de criar, e aí vem a melhor parte, ele cria o sentimento, que é a linguagem do corpo. O pensamento é a linguagem da mente. Mas o pensamento é etéreo. A gente pensa de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. É muita coisa para pensar. Só que esse pensamento, ele tem que se ancorar numa emoção, num sentimento, para que ele se mantenha. Então, pensar, e as pessoas cada vez mais têm pensamentos acelerados, porque a vida está muito corrida, porque tem muitos apelos e muitos estímulos, e as pessoas não focam. E quando você não tem foco, você não põe a tua energia, porque a nossa energia, ela vai onde o nosso foco vai, onde a nossa atenção vai. Então, você precisa que o pensamento se estabilize, você vai pôr foco e atenção numa ideia clara. Este pensamento com essa ideia clara, ele vai ancorar numa emoção. Por quê? Porque a outra coisa muito legal é saber das moléculas da emoção. Que é assim, o pensamento desencadeia vamos dizer assim, um estímulo, tá? Como se fosse um peteleco num hipotálamo. É um pedacinho do nosso cérebro. Lá no nosso curso avançado eu vou mostrar isso bem direitinho para vocês. Hoje eu estou dando uma palhinha para vocês terem noção de tudo isso. Mas olha só, nós vamos ter no hipotálamo a formação de um neuropeptídeo, que é uma molécula de proteína. Essa molécula de proteína de 6 a 8 aminoácidos, bem pequenininho, vai sair através do sistema circulatório, rapidamente, do teu cérebro, e ela vai encontrando todos os receptores das nossas células. A nossa célula tem umas nanoantenas que também descobrem via só energia, e pensamento é uma energia eletromagnética fantástica e rápida, né? E a gente, então, por energia, capta essa, né? A antena capta a energia do pensamento.
já tinha lá uma ideia. Vem o neurotransmissor e acopla no receptor celular, de onde ele tem a ver, certo? Por exemplo, nós temos mais de 100 mil receptores por membrana celular, mas olha só, nós temos os mesmos receptores no coração que tem no cérebro. Hã? Neurônio tem mesmo receptor que tem em nossas células do coração. Portanto, tem uma conexão muito grande, né? Tanto que hoje existe o HeartMath, né? Existe essa conexão que a gente faz, coração, cérebro. A gente tem até uma das coisas que eu pretendo ensinar lá é uma meditação especial, bem rápida, dessa comunicação. Uma das ferramentas que eu queria dizer, uma das ferramentas que eu vou ensinar é justamente essa conexão, né, do cérebro do coração, porque isso é muito poderoso para fazer a gente ter equilíbrio. Mas vou continuar a história. Pensamento liberou neuropeptídeo, que vai na célula e vai fazer o teu corpo sentir o que teu pensamento mandou. Presta atenção. O que nós temos aqui é uma coerência entre pensamento, sentimento e emoção. Então, sentimento é a linguagem do corpo, pensamento é a linguagem da mente. E nós não podemos ter caos, nós temos que ter equilíbrio para que uma coisa tenha a ver com a outra. Aí você sabe o que você é e como você se sente. Só que o fato de você ficar sentindo e pensando a mesma coisa o tempo todo faz com que você crie uma espécie de hábito de sentir aquilo que você pensa. E o teu corpo começa a mandar na tua mente, porque aí ele já sente sem precisar pensar. Ou ele já está acostumado com aquele pensamento, com aquele sentimento, ele começa, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum, dor crônica. A pessoa tem um problema e está com uma dor crônica, tem um sofrimento. Existem muitas e muitas e muitas razões para se ter dor crônica. Vamos falar da fibromialgia que está ligada à depressão, já que eu falei pela depressão. Comecei falando disso. Tô lá, a pessoa tem uma dor crônica, o corpo dela está o tempo todo sentindo dor, mas ela também está sentindo depressão, ela está sentindo sofrimento. Então, o corpo está acostumado a sofrer. Então, no momento em que esse pensamento dá o start, o corpo já sabe o que tem que fazer. Ele já sofre junto. E 10, 20 anos você sofrendo, você cria uma espécie de uma coerência de sofrimento, de tudo igual, que só leva a mais disso. Porque essa é uma outra verdade da física quântica. Quanto mais você coloca a tua atenção, teu foco, tua energia naquilo, mais daquilo você recebe. E os pensamentos vão ficando cada vez mais down, mais baixos, menos energia no teu pensamento, porque você tem um sofrimento crônico. Aí você quer mudar isso. Tem várias formas de mudar. Nós podemos ajudar de várias formas, nós temos todas as terapias integrativas para ajudar. Mas não vai sair disso se você não mudar essa coerência. Você tem que mudar para pensar um pensamento elevado, com mais energia, então você tem que criar um start de pensamento elevado, com mais energia, para fazer com que esse neuropeptídeo que está sendo criado lá, modifique, e você mande para o resto do teu corpo outra mensagem. Agora eu não quero mais sofrer, agora eu quero ser feliz. Claro que não é fácil, eu não estou aqui dizendo que é fácil, eu estou dizendo aqui que é possível. Nós temos milhares de gente que fez isso e que criaram artigos provando isso. Nós temos trabalhos científicos que provam isso, nós temos livros que provam isso. Só que as pessoas não acordaram ainda para entender que elas podem aprender a fazer isso. Então, de novo, vamos lá. O que é o efeito placebo? E quando é que você que é o placebo? É que toda vez que você botar a tua energia, teu pensamento, e você acreditar profundamente de que aquilo é que vai resolver o teu caso, acredite mesmo, porque vai resolver. Mas só que não vai ficar resolvendo se você não criar condições para que essa coerência entre o pensamento e a emoção, para que mente e corpo trabalhem direito, trabalhem juntos. Uma das situações mais importantes
É você, por exemplo, aprender a entrar numa coisa chamada estado alterado de consciência. Esse é o nome. Parece estranho, mas esse é o nome. O que é um estado alterado de consciência? A forma mais interessante da gente pensar nisso é na meditação. Quando a gente medita, e aí vou entrar com outra situação interessante, existem trabalhos de neurocientistas, porque tudo isso que eu estou falando para vocês está baseado na neurociência e na biologia, tá? Então, os trabalhos dos neurocientistas mais recentes, mais modernos, e eu estou falando de 2014, 2015, eu estou falando de coisa muito moderna, né? Eles estão fazendo alguns eventos com centenas de pessoas, e as pessoas meditam no evento juntas, e elas fazem brain mapping ao mesmo tempo que estão meditando. Brain mapping é quando você coloca na tua cabeça uma touca, que parece uma touca dessas de natação, mas na verdade ela é cheia de eletrodos que conseguem mapear, né, a energia do teu cérebro o tempo todo. Então, fica todas as áreas do cérebro, né, são muitos eletrodos, todas as áreas do cérebro estão captando os hertz do teu cérebro, né, da tua energia, do teu pensamento. Então, isso vai sendo emitido para um computador, ele vai fazendo o mapa do teu cérebro enquanto você medita. A diferença do eletroencefalograma é que o eletroencefalograma a pessoa fica lá deitadinha, né, às vezes dorme, às vezes não, mas ela está parada. E com o brain mapping, você está dançando, você está correndo, você está se mexendo, você está, né, pensando e você está meditando. Então, o que eles descobriram com o brain mapping na meditação? É que chega um momento da meditação em que você acalma e aquieta a tua mente, desde que você consiga chegar neste momento, que é o momento em que você isola todo o meio externo, você entra para dentro de você, com o foco e a tua atenção e a tua energia todinha dentro de você. Só que neste momento que você está dentro de você, você também para de pensar em você. O ego tem que sair dessa equação. E o tempo tem que desaparecer. Porque as três piores coisas para nós é prestar atenção no tempo, no meio externo e no ego. São as coisas que mais nos perturbam, são as coisas que mais nos ocupam e são as coisas que mais nos preocupam. Então, se você se isolar dessas três coisas, com essa ideia de esvaziar a mente que a meditação propõe, olha que interessante. Vai chegar um momento em que teu cérebro acalma, diminui as ondas cerebrais e você começa a entrar numa onda elevada sincrônica, em que neste momento é o momento em que você é consciência plena. É como se você tivesse ligado com a consciência universal, que é capaz de colapsar tudo no universo, ou com Deus, como a gente que é espiritualizado pensa. Então, este momento é o momento em que você consegue a energia suficiente para você virar o seu placebo. Esse é o momento em que você se pode curar. A autocura mais completa, ou melhor, vamos chamar como Amit Goswami, aquele grande físico quântico que eu adoro, ele diz, o salto quântico da cura. Então, uma das formas de você fazer o salto quântico da cura é você conseguir entrar nesse tipo de meditação, que é uma meditação muito plena, e que você aprende. É uma habilidade que você pode aprender. Olha que importante que é isso. E é um conhecimento que nós ocidentais não temos muito. A gente fica ouvindo falar que as pessoas meditam, meditar, 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 mas as pessoas esquecem de olhar para esta forma, ou desta forma para a meditação. Então, eu gostaria de deixar essa dica forte aqui, se você está pensando realmente em ter uma ferramenta para você melhorar no sentido geral, inclusive na autocura, meditação é importante, porque ela vai fazer você se transformar no placebo. E não é a única ferramenta, nós temos muitas. Mas agora vamos lá. Para você ser o placebo, você tem que ter isso
frequente na tua vida. O grande problema das pessoas não conseguirem se manter bem depois de alguma coisa que elas aprendem, ou depois de ler um livro maravilhoso de autoajuda, que existem muitos, aí diz assim, mas eu leio, mas eu sei, eu vi, mas eu não consigo. Sabe por quê? Primeiro porque é muito desconfortável. É muito desconfortável mudar. As pessoas não gostam de mudar. Mas não gostam de mudar no sentido geral. Então, quando a gente diz assim que a mudança é difícil, que quebrar paradigmas é difícil também para o nosso corpo. É difícil nesse contato corpo-mente. Então, presta atenção. O que acontece é que, como você ficou anos a fio se sentindo mal e criando pensamento mal, só mais uma coisa que eu falo de pensamento, aí já falei bastante, para várias pessoas já ouviram, mas eu vou repetir. 95% do que você pensou ontem, você pensou de novo hoje. Eu costumo dizer assim, mas que falta de criatividade. Mas, na verdade, é isso mesmo. As pessoas repetem e repetem e repetem os mesmos pensamentos, porque elas se acostumam a pensar as mesmas coisas, viver as mesmas vivências, fazer as mesmas coisas, ter as mesmas rotinas e sentir as mesmas coisas. Portanto, eu penso ruim, no sentido, tô sofrendo, meu corpo concorda comigo e desencadeia todo esse processo do sofrimento, então corpo e mente estão alinhados no sofrimento. Aí, isso cria rede neural, isso cria caminho neurológico, caminho biológico, caminho químico, físico, mental para o sofrimento. E eu passo anos assim. É óbvio que não é eu pensei uma única vez que eu agora estou feliz e estou bem e vou ficar sem dor, que vai resolver tudo, gente. É até um absurdo pensar assim. Nós temos que criar de novo um novo caminho. E é a maravilha que a neurociência nos deu, é provar que nós fizemos novos neurônios, que nós mudamos o caminho, que nós podemos criar novas rotas, que nós temos novas redes neurais. E toda vez que você faz uma coisa diferente, toda vez que você aprende alguma coisa diferente, você criou uma nova rede neural. Não é maravilhoso isso? Portanto, a vida inteira, você é capaz de reorganizar o teu cérebro. O tempo todo você pode fazer que os teus neurônios funcionem diferente. Eles disparem e façam ressonância com vários outros o tempo todo. E novos circuitos. Para que você realmente crie o hábito novo de ser feliz, crie o hábito novo de ter saúde, crie o hábito novo de não estar mais doente, você precisa de ajuda. Você precisa aprender como é que faz isso. Pode ser uma ajuda, às vezes, de uma aula como é que eu estou te dando, que vai te acordar para isso. E você vai atrás e vai conseguir fazer. Pode ser uma ajuda com as terapias integrativas quânticas, por exemplo, as essências vibracionais. As essências vibracionais com tecnologia Quantum Health ajudam você a facilitar a rede neural, ajudam você a facilitar esse contato em que você pode fazer a tua mente fazer com que o hipotálamo crie o neuropeptídeo. Tudo isso nós podemos ajudar. Você pode ter terapeutas maravilhosos que trabalhem com isso. Então, é muito mais fácil hoje que temos o entendimento, é muito mais fácil hoje que nós temos outras ferramentas na mão, é muito mais fácil hoje você ser o teu placebo. E é isso que eu quero acordar aqui vocês todos. Porque vocês são capazes, e mais, vocês podem ajudar outras pessoas a conseguir isso. Mas para isso tem que sair da zona de conforto, porque mudar é desconfortável. Porque o teu corpo toma conta da tua mente. Aí você acorda de manhã e pensa assim, não, agora hoje eu vou ser saudável. Você bota o pé para fora da cama e já começou a pensar no café da manhã, nas coisas que tem que fazer, no não sei o quê. O que teu corpo está acostumado? A sofrer.
ele manda um feedback através do teu sistema neurológico lá para o cérebro, dizendo assim, pô, eu tô ruim aqui, cara, porque faz 10 anos que eu tô ruim. Agora você não está pensando ruim. Como assim? Você mudou o pensamento, não me ajudou a entender isso? É mais ou menos assim que funciona. Aí sabe o que vai acontecer lá no teu cérebro? Vai acontecer que o teu corpo está tomando conta, ele está avisando, então ele começa a entrar ruído na tua vontade de ficar bem. E vai começar a pensar coisas do tipo assim, você não merece ficar bem mesmo, cara, não tenta isso. Ou então vai aparecer uma vozinha lá no fundo dizendo assim, vamos fazer isso só na segunda-feira, as dietas aí, né? E assim vai, deixa para lá, não seja chato. Você vai ter um monte de ruídos que é o corpo gritando que quer continuar naquele estado que ele foi acostumado, por causa da coerência. Você só vai conseguir mudar isso se você botar foco, atenção e energia nisso. Se isso fizer parte da tua necessidade atual. Quando você vai mudar o teu pensamento e vai manter o foco nisto. Porque senão o pensamento é fugaz. O que fica é o neuropeptídeo avisando o cérebro que tem que sentir o que você pensa, mas ele está acostumado a sentir outra coisa. Até o momento em que você vai criar esse novo hábito de ser feliz, o novo hábito de ser saudável, o novo hábito de ser próspero, de ter sucesso, de ter o emprego que você quer, até você conseguir ter esse novo hábito, você vai ter que colocar a tua energia aí. Você vai ter que criar condições. Você vai ter que usar as ferramentas que você pode aprender. Uma outra ferramenta importante é você colocar essa coisa da energia junto com o sentimento que um pensamento elevado te dá. É a melhor dica. Você tem que ter pensamentos elevados, porque os pensamentos elevados, que criam sentimentos elevados, têm alta frequência. E a frequência mais alta que existe é o amor. Já até mediram isso. O amor universal. Você sabe que os cantos gregorianos, por exemplo, eles criam frequências altíssimas. Por isso que as pessoas se sentem tão bem quando escutam cantos gregorianos. E mais um monte de outras coisas que criam frequências altas coerentes, que vão elevar sentimentos e pensamentos. O outro é a gratidão. Isso nós precisamos de um dia inteiro para falar, porque é importantíssimo. Mas quando você acorda de manhã e é grato, se sente grato, você eleva o teu pensamento e a tua energia, e você cria essa condição da energia mais alta, e aí você vai focar essa energia da gratidão para fazer o teu neurotransmissor e neuropeptídeo, fazer teu corpo sentir o que você está pensando. E você vai repetir isso tantas vezes, até que você consiga transformar um hábito. E até que essa coerência corpo-mente aconteça. E eu vou dizer para você, isso é possível. E você pode fazer isso. Você só tem que prestar atenção em você mesmo e naquilo que você realmente quer. E mais, tem que fazer a declaração clara do que você quer. Para você mesmo, para o universo. E lembrar que você só recebe mais daquilo que você pensa. Você só ganha mais daquilo que você é. Tem que pensar, sentir e ser agora aquilo que você quer. Pensar, sentir e ser. Portanto, a outra dica, quando você pensar que você vai ficar bem, não, você tem que pensar que já está bem. E você tem que sentir que já está bem, porque é assim que você é o placebo. Eu espero que eu tenha ajudado bastante aí, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Eu acho que a gente poderia aí dar mais algumas ideias sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder. Mas eu gostaria ainda
em cima mais ou menos desse assunto, dizer para vocês que existe uma tabela de pensamentos e sentimentos, e se eles são altos ou se eles são baixos, que a gente poderia pensar. Em cima, podemos até colocar, tá? Então, nós sabemos, por exemplo, que os altos pensamentos, que se começa pelo amor, gratidão, por exemplo, essa ideia de você se elevar na espiritualidade cria uma energia alta, né? O que cria uma energia muito baixa é mágoa, raiva. Então, perdão é um sentimento alto. Agora, você apontar o dedo, você julgar as pessoas ou você mesmo, cria energia baixa. Então, esses sentimentos e esses pensamentos, eles estão o tempo todo em função, né? E a gente está o tempo todo misturado nisso. Mas quando a gente tem muito pensamento de energia baixa, a gente cria uma onda de estresse no nosso corpo. Essas ondas de estresse, elas fazem um aumento do cortisol. E o teu corpo fica inundado de hormônio de estresse. Mas se for uma coisa muito rápida, por exemplo, alguém te fechou no trânsito e você se assustou e ficou puto da cara, desculpe a palavra, é um estresse rápido, ele já passa. Não é esse estresse que vai criar tudo isso que a gente falou. O estresse contínuo, o estresse crônico, que vai ficando com a gente, daquilo que você não quer, não gosta, não precisa, mas fica pensando naquilo, e aquilo vai criando esse estresse, esses pensamentos de baixa energia. Esses é que você tem que cuidar para não ter mais. O pensamento é a única coisa que é só tua. Portanto, cada um de nós é dono completo do seu pensamento. Cada um de nós, se prestar atenção nos seus pensamentos, pode e vai mudar a sua vida. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer é que quando você fica com esses pensamentos com baixa energia, você fica ácido. Você vai acidificando o teu corpo por causa desse monte de hormônio de estresse que vão sendo liberados. E você vai criando as condições para criar as doenças crônico-degenerativas. Mas tem uma outra coisa que é mais importante ainda. Tudo isso da energia que se criou por causa desse pensamento, vamos pegar a mágoa, né? Gente, a mágoa é uma coisa muito, muito ruim. Existe até um ditado popular, né, que diz que sentir mágoa é beber veneno todo dia achando que o outro é que vai morrer, não é verdade? E eu acho que é bem isso explica a mágoa. Então, sentir mágoa é se autodetonar. Mas o que acontece com a mágoa? Então você está lá magoado porque alguém falou, porque disse, porque aconteceu, uma coisa que às vezes a pessoa nem está mais pensando, você continua pensando, amargurando aquilo. Aquilo fez uma baixa energia, criou um pensamento que fez um neuropeptídeo que fez o teu corpo inteiro se sentir magoado. Isto cria uma informação epigenética. Olha a importância disso, gente. Isso cria uma informação para a tua célula e ela vai fazer uma escolha dentro do código do DNA para uma expressão gênica. Então, olha a importância que é você vigiar o teu pensamento o tempo todo. Eu estou dizendo aqui que quando você fica doente é porque estou falando de doenças crônico-degenerativas. Aqui a gente está englobando tudo, tá? Desde uma depressão até um câncer. Até doenças crônicas virais crônicas estão aí também, como é o caso de AIDS e hepatite C. Mas olha só, o que aconteceu? Pensou, magoado, criou um monte de neuropeptídeo que deixou teu corpo ruim. E o teu corpo começou a sofrer isso. Mas ele foi lá
na membrana celular, criou o segundo mensageiro, foi lá no teu DNA e começou a acordar gene ruim. Expressão gênica de doença. Porque isso fez uma acidificação do teu terreno. E o teu terreno ficou propício. E você tem a informação, e você fez a expressão gênica, e você desencadeou a doença. E essa doença se perpetua, porque você continua magoado, aí continua com o pensamento ruim, continua criando o neuropeptídeo, continua dando a informação, continua fazendo a informação epigenética, continua fazendo a expressão gênica. Você está entendendo? Que você fica criando isso o tempo todo? Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar alguém com 78 anos, me lembrei de uma paciente minha agora, 78 anos, viaja para os Estados Unidos 3 vezes por ano, porque tem um monte de neto e filho por lá, viaja no Brasil inteiro, até hoje escreve poesia, é uma poetisa, escreve poesia até hoje. E se ela vem consultar comigo, a primeira vez que ela consultou comigo, faz uns 10, 12 anos, ela sentou na minha frente e disse assim, eu vim aqui porque eu não quero ficar velha. Mas ela já tinha quase 70 anos. E eu olhei para ela e disse, nossa, que legal, eu vou ajudar você em tudo que você precisar, mas isso depende de você. E ela disse para mim assim, então tá feito, porque eu decidi, olha só, porque eu decidi que eu vou ser a velha mais feliz, portanto eu não vou ficar velha, não nessa palavra de velha, eu vou ser idosa, mas vou ser a idosa mais feliz desse país. Ela decidiu, e ela decidiu em cima de felicidade, que é um pensamento alto. Sabe o que acontece com essa senhora que hoje tem 78 anos? Ela tem os exames todos normais. Ela escuta bem, ela enxerga bem, ela usa óculos, mas ela enxerga bem com óculos. E ela não tem nenhum problema de saúde. Tudo funciona. Com algumas questões do envelhecimento, porque ela tira de letra. Mas ela tem uma alimentação saudável. Ela caminha todos os dias. Mas o mais importante é a decisão que ela fez 10 anos atrás. Ela teve uma decisão e ela fez o hábito da vida dela de ser feliz. E ela diz assim, ó, eu acordo todas as manhãs e penso, por que eu vou ser feliz hoje? Qual é a minha grande felicidade de hoje? E eu passo o dia inteiro em estado de felicidade. Gente, de novo, é possível. E tem muita gente fazendo isso. E eu espero que cada um de vocês acorde para isso e aprenda. Vamos lá, alguém me fez uma pergunta? Uma professora que trabalha numa ONG com dependência química está me fazendo uma pergunta. Se usuários de substâncias químicas podem ser tratados com processo placebo? Com certeza. Já existe, inclusive, pesquisa em cima disso. Tanto de você empoderar a pessoa, quanto você usar terapias integrativas quânticas e mostrar para a pessoa que ela é capaz de sair disso. Então, já existe pesquisa em cima disso muito interessante. É bem legal a pergunta para mostrar que qualquer tipo de problema. Isso assim, ó, dependência química, alcoolismo, tabagismo, e drogas mesmo, né? Desde que a pessoa decida que é isso que ela quer fazer. Porque o grande problema dos dependentes químicos é que eles não querem sair da miséria. E não são só os dependentes químicos. Nós temos muita gente que decidiu que vai morrer. Eu lembrei agora de um paciente, de um amigo meu. Esse meu amigo, ele trabalha com câncer, ele faz oncologia, e ele chegou para mim e disse assim, olha, Rosângela, eu tenho um paciente que me preocupa muito, porque ele tem um câncer de tireoide totalmente curável, e ele disse para mim que ele vai morrer desse câncer. Eu respondi para ele, para o meu amigo,
Eu disse, infelizmente, provavelmente vai. E realmente, 6 meses depois, o paciente morreu de um câncer curável. Porque as pessoas resolveram morrer disso, entendeu? Isso também é o que a gente chama de nocebo, né? O nocebo é você acreditar o contrário, acreditar que vai realmente passar mal. E mesmo que ele esteja, no caso, por exemplo, de alguns placebos, desses trials, né, de produto farmacêutico, tem pessoas que tomam placebo e tem efeito colateral. Efeito colateral igual ao do remédio, porque disseram para essa pessoa que ela ia ter aquele efeito. Um deles é náusea, é comum as pessoas terem náusea tomando placebo nos trials de medicamentos. Então, o que eu quero dizer aqui é, dentro da linha de trabalho da Josiane, que me fez essa pergunta, é possível trabalhar esse aspecto, com certeza, e eu tenho certeza que com muito sucesso, mas a pessoa tem que querer. E é isso que eu estou querendo dizer aqui, desde o começo. Só tem um jeito de você ficar bem, é você decidir que vai ficar bem. Então, é a ideia assim, ó, eu quero, eu busco e eu faço repetidamente aquilo que eu preciso fazer para resolver essa situação. Mesmo que eu me sinta no início desconfortável, mesmo que meu corpo esteja brigando porque quer voltar aos hábitos antigos, porque aquilo foi que eu ensinei para ele, é vigiar constantemente com a sua atenção nisto. Espero ter ajudado. Mais uma pergunta. Então, a Bruna quer saber se eu já tratei pessoas com doença autoimune com bons resultados. Bruna, doenças autoimunes são sempre ligadas à permeabilidade intestinal aumentada e elas estão nesse processo em que, de alguma forma, a pessoa desencadeou a doença. Porque, outra coisa importante, gente, a gente não está falando aqui de culpa, ok? Até porque culpa é um sentimento horrível, capaz de nos deixar muito mal. A gente aqui está falando de responsabilizar a própria pessoa, mas jamais culpar, ok? Até porque nós temos uma outra coisa para lidar, que são as nossas crenças. Lembrando que as nossas crenças, elas entraram em nós lá, quando nós tínhamos, desde que nascemos até mais ou menos 6 e 7 anos de idade, nós introjetamos as crenças da família, da comunidade, da sociedade, do país. E essas crenças são para nos civilizar, são para nos botar cabresto, são para a gente também até viver em comunidade, que eu acho que tem muita crença que é necessária. Mas então, as crenças que nós introjetamos também são capazes de nos adoecer, e são capazes de se intrometer no processo de você decidir se vai ou não vai se curar. Então, essa é uma outra razão da gente acoplar nessa visão, acoplar outras coisas. Então, todas as terapias integrativas, inclusive as essências vibracionais, elas dão muito apoio nessa hora. Porque se a gente acopla mais condições de você melhorar, de você sair dessas doenças graves, você consegue um muito melhor resultado. Vamos lá. Doença crônico-degenerativa autoimune são doenças em que o próprio corpo, o próprio organismo começou a criar anticorpo contra si mesmo. Então, sempre por trás de uma doença autoimune, nós temos esse processo que eu expliquei, de adoecer, né? Você teve um pensamento que criou um sentimento, que pode ser um estresse crônico, que é muito comum, que pode ser uma tristeza profunda, né? É muito comum a doença autoimune surgir, por exemplo, depois de um trauma emocional. Mas olha só, sempre que isso acontece, há uma alteração na parede do intestino. Toda doença autoimune tem a ver com a perpetuação da formação do anticorpo, tem a ver com a permeabilidade intestinal aumentada. E a permeabilidade intestinal aumentada tem a ver com dieta ácida, com incompatibilidades alimentares, e aqui eu chamo atenção para
A intolerância à lactose, que é extremamente comum, especialmente no Brasil, chama atenção para a sensibilidade, não necessariamente doença celíaca, mas a sensibilidade ao glúten, chama atenção às incompatibilidades para outros alimentos, como, por exemplo, a gente tem encontrado um número muito grande de pessoas sensíveis ou incompatíveis, ou até com alergias tardias às castanhas do Pará, né, castanhas do Brasil, chamadas agora, e a gente tem o problema dos corantes, a gente tem o problema dos aditivos alimentares, tudo isso vai criar uma inflamação na parede do intestino. Nós também temos o problema da disbiose, que é a alteração da flora intestinal, que sofre interferência desde um pensamento ácido, olha aí, pensamento ácido interferindo nos bichinhos da barriga, gente, na nossa flora intestinal, que é a nossa primeira barreira imunológica. Então, isso também já tem trabalhos mostrando. Então, essa flora intestinal pode, pela acidez da dieta ou por causa de todas essas inflamações crônicas, estar alterada, e isso criar uma quebra na tight junction. A tight junction, que é a célula do intestino tem que ficar grudadinha uma na outra e ela se solta, ela tem a ver com a vitamina D. E hoje nós sabemos que vitamina D também está muito complicado, as pessoas têm baixa dosagem de vitamina D, e a vitamina D faz melhorar a tight junction. Então é mais um motivo para a gente pensar holisticamente, pensar no todo, né? Pensar então nessa parte. Quando a gente consegue melhorar a parede do intestino, usando, por exemplo, a quembiclorela, que é um outro produto fantástico, usando nutracêuticos, por exemplo, da Catalmedic, que são nutracêuticos de altíssima biodisponibilidade. Aqui eu estou dando dicas, porque são coisas que eu conheço profundamente, né? Usando as essências vibracionais da Physioquantic, que são coisas que a gente pode facilmente aprender. Eu tenho, inclusive, um curso pronto sobre essências vibracionais, quem quiser fazer pode aprender de uma maneira muito simples, que é gravado. A gente está aí o tempo todo dando palestras e as pessoas são convidadas. Mas então, voltando à questão, o que eu tenho que fazer para uma doença autoimune? Primeiro, eu tenho que tratar a parte da alimentação, eu tenho que melhorar a parede do intestino, eu preciso mudar o terreno dessa pessoa. Então, para a doença autoimune tem que mudar terreno. E para isso, tem que mudar a consciência. Então, nós vamos mudar o pensamento, mudar a formação da coerência, né, do corpo-mente. Isso também a gente tem várias formas de fazer isso. E vamos ajudar essa pessoa, inclusive fortalecendo com informações epigenéticas, fortalecendo os órgãos que estão aparecendo a doença autoimune. Eu tenho grandes resultados, tenho resultados maravilhosos. Talvez uma das coisas mais comuns hoje de doença autoimune é a tireoidite de Hashimoto, e eu tenho pessoas, nossa, eu nem sei dizer quantos, eu realmente não sei te dizer quantos, mas com certeza mais de 200 pessoas com tireoidite de Hashimoto que ficaram totalmente controladas sem medicamentos, apenas com informação através de essências vibracionais, com essa ideia corpo-mente, com a melhora da parede do intestino, ou seja, uma dieta adequada, etc. Então, é possível, sim, e a gente tem grandes resultados. Eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Eu sou o resultado de tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu garanto a vocês que eu aplico em mim todas essas ideias que eu passo, eu experimento em mim a grande maioria dos produtos que surgem no mercado, que eu acho que são interessantes, que tem uma tecnologia de produção adequadas, como ultimamente, né, mais modernamente a Catalmedic, eu experimento em mim, eu sei o que eu estou falando. E eu tive tireoidite de Hashimoto e eu tive endometriose, são duas doenças autoimunes. E isso há muitos anos, porque foi antes de eu aprender tudo isso que eu estou passando para vocês. E eu venho aqui com a maior boa vontade e com o maior prazer dizer para vocês que a gente não precisa passar por sofrimentos. A gente pode aprender antes. Obrigado pelas perguntas, obrigado por todos que estiveram aí com a gente. Então é isso.
Até a próxima vez, a gente com certeza, a partir de agora, vai aparecer mais aí, vamos criar mais cursos e vamos ter mais oportunidades.